Olá, tudo bem? Eu sou Robson, professor Robson, responsável pela disciplina de segmentos sociais, participação e controle social pela quarta ou quinta vez, respectivamente, ou seja, já estou bastante castigado por essa disciplina, já dei ela algumas vezes. E esse vídeo é referente à apresentação da disciplina para o semestre de 2021.1. Olha só, sobrevivemos à pandemia em 2020 e agora já temos até o primeiro semestre de 2021.1, dado de forma remota, obviamente, ou seja, distante do que gostaríamos ou de como gostaríamos que fosse, mas enfim, é o que tem para hoje, né? Então, a função desse vídeo é apresentar para vocês as diferentes ferramentas, diferentes estratégias para que a gente consiga encaminhar essa disciplina, não apenas com esse tempo reduzido que nós temos, cronologicamente, ainda que não haja supostamente redução na carga horária, mas também para que a gente consiga desenvolver o trabalho de maneira mais eficiente e ágil possível, sem jamais sacrificar a necessária qualidade em torno do ensino, ok? Então vamos começar pelo básico. Nós temos que diferenciar o que são atividades síncronas de atividades assíncronas. Essa, por exemplo, é uma atividade assíncrona da disciplina. Assíncrona por quê? Porque ela não está ocorrendo em tempo real. Então isso é algo que vocês precisam ter claro. Toda vez que no plano de ensino de vocês aparecer que é uma atividade assíncrona, vocês estarão assistindo ou acessando o material ou conteúdo dentro do prazo, mas no momento que for mais propício a vocês. Agora, quando a atividade é síncrona, ou seja, ela ocorre ao vivo, em tempo real, é necessário que vocês estejam presentes, ok? Então vamos começar reconhecendo essa distinção entre atividade assíncrona e síncrona para evitar qualquer tipo de confusão. Vamos começar então apresentando o plano de ensino, ok? Da disciplina. Agora só tenho que localizar onde que eu coloquei o plano de... Aqui, fechou. Tá, vocês estão me vendo? Então, acho que estão me vendo. Tá, vamos lá então. Segmentos sociais, participação e controle social, ficha 2. Esse minuto é gigante aqui, eu não consegui tirar ele. Não se preocupem, tá? Aqui a descrição, segmentos sociais, código de disciplina, Robson de Oliveira, meu e-mail, meu telefone, obrigatória, semestral, sem pré-requisito, 60 horas de carga horária total, sendo 4 horas semanais. Unidade didática. Abordagens e perspectivas teóricas acerca dos diferentes segmentos sociais, as expressões da questão social e as políticas afirmativas e de proteção social, voltadas aos diferentes segmentos sociais, relação sociedade civil e Estado, processos de organização sociopolítica e mecanismos de controle social, movimentos sociais, conselhos de direito. Programa: segmentos sociais e lutas identitárias, o protagonismo feminista nas lutas sociais, o racismo estrutural e a sociedade brasileira, os povos originários e a concepção acerca desses no serviço social, diversidade sexual e sua interface com as políticas públicas e sociais, concepções de participação social, democracia, autoritarismo, controle social e neoliberalismo. Vamos começar então aqui explicando no que consistem essas duas questões. Primeiro, a unidade didática é uma que não se altera, ela é prevista em ementa, mas também no próprio currículo do curso. Já o programa é onde o professor vai trafegar pelos diferentes temas que ele apresenta. Então, há um certo foco, uma certa tendência a se direcionar o debate da disciplina em uma direção a partir das leituras e pesquisas do professor que a ministra no momento, certo? Então, aqui na disciplina a gente vai debater segmentos sociais, mas a gente também vai falar de participação e controle social por meio do reconhecimento da democracia e dos diferentes valores que a perpassam e a organização desses segmentos sociais tendo como referência não apenas relações étnico-raciais ou de segmentos específicos, mas fundamentalmente também a classe a qual essa pessoa, esses coletivos se vinculam, ok? E aí a gente entra então no objetivo geral da disciplina. Fomentar no estudante a compreensão sobre temáticas pertinentes aos segmentos sociais por meio do debate sobre as lutas identitárias, participação e controle social. E objetivos específicos. Compor uma cartografia sobre as lutas identitárias por meio das classes sociais. Analisar segmentos específicos e sua organização na sociedade. E problematizar as compreensões acerca dos segmentos sociais, participação e controle social. Então, o objetivo geral de uma disciplina é sempre um objetivo guarda-chuva, abrangente, que inclui diferentes propostas e que pode também ter diferentes encaminhamentos por parte do professor. No interior do objetivo geral habitam todos os objetivos específicos. Então, quando a gente apresenta o objetivo geral enquanto fomentar no estudante a compreensão sobre temáticas pertinentes aos segmentos sociais, a gente está dizendo o seguinte: olha, a gente vai aqui debater segmentos sociais e a gente vai tentar buscar
despertar no estudante um interesse ou o aprofundamento acerca dessas temáticas. E para isso a gente vai utilizar de debates sobre lutas identitárias, participação e controle social. Então a gente vai entrar aí na seara, afinal, o que são as lutas identitárias, né? No que a gente consegue compor ou constituir uma participação ativa nos processos e também o que é o controle social na sociedade democrática. Nos objetivos específicos, então a gente tem um desdobramento do objetivo geral. Então nos objetivos específicos a gente vai ter o quê? Compor uma cartografia sobre as lutas identitárias por meio das classes sociais. O que isso significa então? Que a gente vai discutir as lutas identitárias no interior das classes sociais e aí a gente vai compor esse terreno, a gente vai entender como que elas se constituem contemporaneamente. A gente também vai analisar segmentos específicos e sua organização na sociedade. Então a gente também vai estar elencando, por exemplo, o feminismo negro, a gente vai estar discutindo aqui também a questão do racismo estrutural, a gente vai pesquisar ou a gente vai buscar ler sobre diversidade sexual. Então a gente vai também analisar esses segmentos específicos e, por fim, problematizar as compreensões acerca dos segmentos sociais, participação e controle social. Aqui entra também o serviço social, como é que o serviço social, enquanto profissão, pensa essa questão, essa temática. Vencemos então a ementa, vencemos o objetivo geral, objetivos específicos e a gente entra nas linhas de ação. Linhas de ação nada mais que a organização, a objetivação de como que a gente vai realizar essa proposta. Então, primeiro, a gente vai ter a disponibilização de textos com as temáticas da disciplina, abordando questões vinculadas aos segmentos sociais, participação e controle social. Veja, é básico, mas eu tenho que deixar isso claro. Estou aqui disponibilizando textos, né, com a expectativa de que vocês os leiam. Encontros assíncronos com a exposição dos conteúdos disponibilizados em rede com antecedência na rede de compartilhamento de vídeo YouTube. Então o que acontece? Eu tenho um canal no YouTube que eu criei, eu tinha na verdade desde 2007 eu acho, mas eu comecei a usar o canal para disponibilização de aulas que eu utilizo nessa disciplina e em outras. Por quê? Porque a gente tem um problema muito sério de conexão. Não é conexão emocional, assim, tipo, eu tô sentindo vocês muito distantes de mim. Não, é conexão aqui, internet. Alô, internet. O povo entra na aula e às vezes a internet está ruim. O equipamento não é bom, a conexão não está ok. Isso é culpa do aluno? Não. Vou penalizar esse aluno? Não. O que eu vou fazer? Eu vou assegurar que o conteúdo da disciplina, o grosso, aquilo que serve para que a gente tenha uma base e vá para o debate, seja disponibilizado de forma assíncrona, por meio de gravação de vídeos editados, elaborados, né, vídeos organizados, elaborados e editados por mim, que estão disponibilizados no meu YouTube, no meu canal. Então vocês assistem esses vídeos, concomitantemente realizam a leitura dos textos. Então vocês conseguem acessar esses vídeos no YouTube, por exemplo, sem consumir tantos dados móveis, ou entendendo que a conexão via YouTube é mais ágil e mais fácil do que via Microsoft Teams. Então por isso que as minhas aulas elas também são disponibilizadas de forma síncrona no YouTube. Então esse é uma outra linha de ação, é uma estratégia para facilitar o acesso de vocês. Encontros síncronos, e aí ao vivo, com o fomento ao debate sobre o conteúdo da aula, conjugando texto e vídeo em debates e atividades por meio da plataforma do Microsoft Teams. Então, quando a gente tiver aula síncrona, ao vivo, juntos, vocês não vão sem ter lido o texto e vocês não vão sem ter visto o vídeo, porque não dá para participar da aula remotamente, né? E aqui o remotamente é o emocional mesmo. Estou com o computador ligado, pensando e fazendo outras coisas. Não, senta para ter a aula. A gente não pode abdicar do processo formativo usando como desculpa que o remoto é ruim. Que o remoto é ruim, disso eu não tenho dúvida. Esse problema para mim já está muito claro e resolvido. Não é o ideal, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa boa disso, infelizmente. Então essa é a ideia. Vocês se preparem para as aulas, assistam um vídeo, leiam o texto e venham para o debate. Porque daí a gente normalmente usa questões norteadoras ou questões propulsoras ou atividades que são requeridas no interior do próprio vídeo. E aí a gente vai para a aula, né, para essa outra aula que é síncrona, que é ao vivo, para debater o conteúdo, ok? Depois, disponibilização dos vídeos dos encontros assíncronos para os discentes, aliás, que não comparecerem, poderem validar presença por meio de relatório com síntese da aula em que esteve ausente na semana subsequente ao encontro. Parece complicado? Não é. É assim, ó. Teve aula síncrona, o aluno não participou,
então ele não tem como validar a presença dele na aula gravada. Então ele falta em 2 aulas, na verdade. E para validar a presença, ele tem que fazer um relatório, uma atividade que eu corrijo e se não estiver bem elaborada, não valida. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, nós temos a primeira aula sobre racismo estrutural em Silvio de Almeida. Então a primeira aula é a aula gravada, em que vocês vão ler o texto, vão assistir o vídeo e vão fazer anotações, vão pensar sobre o tema, vão elaborar questões e vão para o debate na semana seguinte na sala, na aula síncrona. Então a gente vai na semana seguinte e faz o debate a partir da leitura e do vídeo na semana anterior. Isso são 2 aulas que condensam o debate sobre um texto. Se o aluno não aparece no vídeo síncrono, no encontro síncrono, ele não valida a presença da semana anterior. Então ele vai ter que fazer a atividade síntese sobre o texto e sobre a aula. Então eu recomendo a vocês que estejam nas aulas síncronas, é melhor do que ter que fazer essa atividade, tá bom? E como que eu faço a disponibilização desse vídeo? O Teams ele grava a aula e deixa guardada. O problema é que, só um segundo. O problema é que para o acesso via Teams, vocês precisam acessar na rede, mas consome mais dados móveis e é mais lento. Então o que eu faço? Eu baixo a aula no meu computador, renderizo ela e coloco no YouTube como vídeo privado. O que significa um vídeo privado? Significa que só quem tem um link acessa. Então vocês não estão expostos no YouTube, vocês estão ali num vídeo que permite vocês acessarem o conteúdo, caso não tenham ido à aula ou caso queiram retomar alguma questão da disciplina, por meio de links de vídeos que estão privados no meu canal. Então toda a aula que é realizada de forma síncrona, depois ela é disponibilizada também no YouTube para facilitar para vocês, tá? Depois, realização de seminário coletivo a ser representado de forma síncrona com tema definido no início do semestre. É assim, ó. No início do semestre, a gente vai fazer uma roda para discutir o que interessa a vocês dentro desses temas. E a partir do que interessa a vocês, a gente vai pensar em seminários. Seminários que vão trazer temáticas ou debates que não foram discutidos nas aulas expositivas que eu dei. Então vamos supor que alguém queira discutir capacitismo, políticas públicas para pessoas com deficiência. Então a gente vai pensar num seminário que essa pessoa vai dar com o grupo dela, ou sozinho, dependendo de como for, sobre o tema. Então a gente vai ter enquanto meio de avaliação um seminário que vocês vão dar no final do curso. E só que esse seminário ele já vai ser organizado desde o começo da disciplina, com temas e com grupos, para que vocês tenham tempo para preparar e para serem devidamente orientados. O que isso significa? Nas disciplinas anteriores, eu utilizei a estratégia da elaboração de artigo. Alguns artigos interessantes foram elaborados, mas a maior parte ou era muito ruim, estava muito mal elaborado, ou claramente não tinha sido o discente que tinha elaborado, mas eu não tinha como, enfim, comprovar qualquer coisa, porque você acompanha o processo gradativo de evolução desse discente, de repente ele aparece com um artigo finalizado que parece ter sido escrito para um periódico, e aí você diz, bom, mas daí como é que você faz para avaliar? Você não faz para avaliar, você não vai querer entrar nessa seara, mas você desde o começo da disciplina acompanha a evolução do aluno. Então, como o artigo ele não estava mais produzindo os resultados que eu queria, eu estou substituindo artigo, enquanto forma de avaliação, por seminário. Eu não gosto de seminário, eu acho seminário sempre muito problemático, eu não gosto de colocar aluno para dar aula por mim, mas é a única forma de assegurar que vocês desenvolvam de maneira mais assertiva questões ou temas atinentes à disciplina. Então a gente vai ter seminário, desde o início da disciplina sendo organizado, tá bom? Inclusive nessa primeira aula que a gente vai ter síncrona, já é para começar a definir isso. Depois, manutenção de um grupo de WhatsApp com os discentes, onde será disponibilizado material de elaboração de material de leitura, vídeos e avisos gerais sobre a disciplina. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp que já foi criado, e nesse grupo de WhatsApp eu coloco todos os informes, todos os avisos, os links para as aulas, para que a gente não se perca, e também para que vocês possam ver estar tirando dúvidas, tá? E por fim, além do seminário, vocês vão ter a elaboração de texto argumentativo sobre o tema de sua escolha a ser elaborado com orientação do professor. Não é artigo, é outra coisa, mas vocês vão ter que elaborar um texto sobre um tema que interessa a vocês, que não seja plágio, que tenha pé e cabeça, né? Não dá para entregar qualquer coisa falando sobre sexo dos anjos que não tenha, né, nada a ver, tem que ter algum lastro que siga o debate da disciplina para que eu avalie. Então, vocês vão ser avaliados em grupo,
nos seminários e vão ser avaliados individualmente no texto dissertativo, argumentativo, aliás, que vocês vão elaborar para a disciplina. Então, essas são as nossas linhas de ação, que envolvem gravação de aula, disponibilização de vídeo, grupo no WhatsApp, seminário, texto de avaliação, ok? Vamos descer aqui. Atividades avaliativas, então. Serão 2 atividades de avaliação ao longo do semestre. Um seminário em grupo com tema definido no início do semestre a ser apresentado nas últimas semanas de aula. E um segundo, um texto dissertativo sobre o tema a ser escolhido pelo discente e orientado pelo professor. E por fim, a gente tem que também lembrar que a gente tem um sistema de avaliação do setor. APL, aprendizagem plena, APS, aprendizagem suficiente, APS, aprendizagem parcialmente suficiente e aí aprendizagem insuficiente, tá? Vamos então ver o cronograma? Vamos ver o cronograma então. Olá, fiz uma pausa para almoçar, daí depois de comer dei uma descansada para fazer a digestão, passei outro café, esse é o segundo, terceiro do dia, e eu acho que agora tá melhor, né? Depois de comer a pessoa fica mais calma. Vamos lá. Continuar então aqui com a exposição do plano de ensino. Então vamos entrar no cronograma. Nossa primeira aula então ocorre essa quinta, das 19h30 às 21h30. A aula ela vai ser dividida em 2 momentos, conteúdo assíncrono, plano de ensino, apresentação da disciplina, explicação sobre a dinâmica e didática a ser desenvolvida. Que é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Estou apresentando o plano de ensino para vocês por meio deste vídeo. Depois a gente vai ter um conteúdo síncrono, que vai ocorrer durante a aula. Então vocês precisam estar online às 19h30 para a gente discutir tanto a apresentação do plano de ensino, quanto também o seminário, a divisão em grupos, enfim, temas que possam interessar vocês já no interior da disciplina, tá? Aí no dia 2, dia 30/9, a segunda aula, né, das 19h30 e 21h30, como é que está organizado? O conteúdo assíncrono, que vai ser o texto sobre o texto racismo estrutural, o debate sobre a categoria desse fenômeno por meio desses aspectos individualista, institucional e estrutural, por meio do vídeo Raça, Racismo e Discriminação, que está já disponível o vídeo, que foi feito no meu canal para disciplina de segmentos, e também no encontro síncrono que vai ocorrer nesse dia, a gente vai discutir o texto e o vídeo. Então vai ser sempre assim. Aí na semana seguinte, que é a aula 3, conteúdo assíncrono, leitura obrigatória do capítulo Raça e Racismo em Silvio de Almeida, que é o que a gente viu aqui. E no conteúdo síncrono desse encontro com debate a partir de questões norteadoras apresentadas pelos discentes, por vocês. Então a gente sempre vai se intercalar dessa forma. A gente vai ter uma aula com a apresentação do vídeo, com o debate da exposição. Na semana seguinte vocês têm que obrigatoriamente ter feito a leitura para realizarmos os debates e aprofundarmos as impressões e entendimentos sobre o tema. E assim vai seguindo. A gente vai depois ter uma aula sobre branquitude e preconceito racial como ideologia, onde a gente vai discutir, por exemplo, por que não existe racismo reverso, e, centralmente, por que as políticas públicas e sociais não conseguem incorporar o debate racial no seu interior. E a gente também vai discutir um pouco de austeridade fiscal e por que a austeridade fiscal é racista. Então isso tudo vai estar no vídeo sobre branquitude, que eu ainda vou produzir. E a gente vai ter também um debate a partir do capítulo Branquitude da pesquisadora Schuckmann, tá? Que é um outro livro da disciplina. Aí o conteúdo, aí depois a gente vai ter aqui no dia 28/10, aí vai seguindo, né? Sempre o mesmo esquema. Então, vídeo, leitura do tema, e toda semana a gente vai se encontrar para debater e ver como é que está o andamento, a organização dos trabalhos de vocês, pensando o seminário e pensando também o texto individual de vocês. Uma das minhas gatas está bebendo água. O Toroldo. Toroldo, ele teve infecção urinária, gente. Aí agora ele tá bebendo água, a gente tem que deixar beber água, porque gato não bebe muita água, aí eles ficam muito doentes. Toroldo ficou doente, Raimunda ficou doente, só que não ficou doente ainda. Sim, toda aula o professor tem que falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Enfim, aí vai ser sempre nesse esquema. Outros textos que a gente vai ter então, a gente vai ler o texto da Lélia Rodrigues sobre feminismo negro, interseccionalidade, para abordar essa temática, e a gente depois vai encerrar com o texto de serviço social sobre diversidade sexual. E a gente começa então um ciclo de seminários temáticos, vão ser 3 aulas, em que a gente vai se dividir da forma como for possível, diante do quadro de alunos que nós tivermos, e a gente vai organizar a partir de temas que sejam do interesse de vocês.
E vocês vão pesquisar e vocês vão apresentar, tá bom? Aí isso a gente discute mais de maneira síncrona, mas em síntese a gente vai no primeiro dia de aula, no debate, na discussão, identificar quais são os temas que interessam a vocês. Eu vou dar sugestões de leituras, mas a ideia é que vocês elaborem e organizem um seminário para a apresentação, ok? Então, esse aqui é o nosso plano de ensino, com um cronograma. Esses aqui são os textos que a gente vai ler obrigatoriamente, tá? E eu tenho uns livros aqui que a gente vai ler. Deixa eu pegar eles aqui só um pouquinho. Leida, a gente também vai ler Lélia Gonzalez, Serviço Social. Então, quais são os textos obrigatórios da disciplina? Tá? A gente já encerrou aqui então o plano de ensino, já encerramos. Então vamos para a tela única. Quais são os textos obrigatórios da disciplina então? O primeiro vai ser Silva de Almeida, Racismo Estrutural, vai ser o capítulo 1, se eu não me engano, em que ele vai tratar do racismo, mas está no plano de ensino, então é só vocês irem lá depois. Então, primeira leitura obrigatória. Segunda leitura obrigatória, a gente vai ler um capítulo aqui sobre branquitude. E por que a gente vai ler branquitude? Porque a gente tem que discutir branquitude, porque ela, inclusive, define e constitui a forma como a austeridade fiscal e as políticas públicas e sociais ignoram, ou por que ignoram o componente racial da nossa sociedade. Então a gente vai discutir branquitude aqui no livro Entre o Encardido, Branco e Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. A gente vai discutir só o capítulo que fala de branquitude, porque de resto eu apresento a discussão sobre austeridade fiscal. A gente vai ter uma aula sobre feminismo negro, através da Lélia Gonzalez, que é o capítulo em que ela vai falar sobre a condição da mulher, a mulher negra na sociedade brasileira, uma abordagem político-econômica. Então, é esse capítulo que a gente vai ler da Lélia Rodrigues, Lélia Gonzalez, aliás, e a gente vai ter também uma aula sobre feminismo negro também, tá bom? E por fim, o texto Feminismo, Diversidade Sexual e Serviço Social, que para a gente entender mais ou menos como é que a nossa categoria profissional está realizando esse debate sobre diversidade sexual, feminismo, enfim. Daí, esses são os textos obrigatórios, são os textos que vão dar um corpo. Quais são os textos que eu não incluí nesse semestre, mas eu já trabalhei em outros? Em outros semestres, eu dei o texto de necropolítica, para discutir um pouco sobre o que o pessoal está chamando de necropolítica e biopolítica, e para também apresentar a conceituação de racismo de Estado, mas esse semestre a gente não vai ter essa discussão. Eu também trazia o texto do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas eu removi ele por quê nesse semestre? Porque como está muito apertado o cronograma, a ideia é que se algum aluno tiver interesse em discutir a questão indígena, aí fica esse texto como referência e eu dou a orientação para isso. E também a gente tinha outro texto que é A Armadilha da Identidade, que era do Assad Haider. Eu dei esse texto aqui 2 períodos remotos. E eu entendi que os alunos não conseguiam trafegar por esse texto porque ele é bem difícil, ele é bem denso. Então eu preferi tirar esse texto aqui, mas os elementos centrais dele eu mantenho, né? Que daí você não precisa ler o texto para apresentar a temática na disciplina. Então, a ideia é que para os seminários que vocês vão desenvolver, que vocês identifiquem temas que interessem a vocês, dentro da temática de segmentos sociais, participação e controle social. E aí vocês organizam seminários e trazem, entendeu? E aí eu fico responsável por apresentar a temática do racismo estrutural, do feminismo negro, da interseccionalidade, da austeridade fiscal, da branquitude, da diversidade sexual no interior do serviço social, enfim, para a disciplina, de forma expositiva e para o debate, e vocês trazem outros elementos que vocês acreditam ser interessantes ou importantes, tá bom? Outra coisa que a gente vai ver agora, vocês precisam aprender a usar o Teams, e eu sei que muitos aqui já sabem, mas o que eu vou fazer? Eu vou apresentar agora a nossa equipe. Então aqui, tá? A nossa equipe que ainda não tem aula marcada, enfim, né? Quando eu entro aqui, eu tenho a identificação de vocês, 16 alunos. Eu sei que nem todo mundo está aqui, ou eu imagino que nem todo mundo está aqui. Depois eu vou precisar incluir manualmente, tá? Nessa equipe, que é a equipe onde a gente vai ter as aulas vão ficar aqui no canal geral, vão ficar aqui, arquivadas, tá? E aí, além desse canal, quando você vai aqui na aba Arquivos, você tem a pasta chamada Materiais da Disciplina. Nessa pasta a gente tem a ficha 2 de segmentos, que é esse arquivo que eu acabei de mostrar para vocês. Então quando vocês tiverem dúvidas sobre a disciplina, entrem aqui, baixem. Lembrem que o arquivo ele está disponível o tempo todo para vocês, está aqui, tá?
na aba Arquivos. E para além disso, a gente tem todos os capítulos que vão ser tratados. Então vou fazer assim, ó. Eu quero ler Racismo Estrutural. Ah, mas Racismo Estrutural é o livro todo que o professor digitalizou. Sim, eu digitalizei o livro, porque eu acho que é importante vocês, se tiverem oportunidade, ler a obra toda. Mas caso não tenham tempo ou não tenham interesse, vocês sabem qual é o capítulo que é requisitado. E aí, como é que vocês vão saber qual é o capítulo que é requisitado? Aqui, na descrição, por exemplo, raça e racismo na descrição do cronograma da aula, a gente vai ter leitura obrigatória sempre, né? Escrito Raça e Racismo de Almeida, o capítulo, que é da página 23 a 58. Então, gente, é assim, ó. Este livro aqui ele está digitalizado, mas vocês vão ter que ler da página 23 a 58. Ponto. É isso. Querem ler mais? Ótimo, leiam. Caso contrário, é só cumprir isso, ó. Branquitude, daí a mesma coisa. O capítulo está postado na equipe do Teams, e essas são as páginas. Então, sempre prestem atenção a isso, porque quando vocês vão acessar o material, vocês vão perceber que, por exemplo, Feminismo e Diversidade de Serviço Social, eu digitalizei o livro inteiro e tive que separar em 4 arquivos diferentes para conseguir compactar ele, para conseguir, enfim, né, usar ele. Mas o capítulo que vocês vão ter que ler vai estar entre esses 4 aqui, na paginação. Então eu vou abrir aqui, né, o PDF, tá abrindo. Ó, tá aqui, ó. Aí tem que dar uma giradinha, dei a giradinha, ó. Então tá página por página, ó. Vamos aproximar? Ó. Então esse aqui vai da página 63, 64. Então é só ir lá na ficha da disciplina, ver qual é a página e localizar entre os arquivos para fazer a leitura. Todas as leituras estão disponíveis, né, nas suas páginas previstas no plano de ensino, mas os livros, em sua maior parte, foram disponibilizados na íntegra, a leitura aprofundada dos temas que interessam a vocês, tá bom? E eu também coloquei aqui materiais extras, tais como o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, por exemplo, para quem quiser dar uma olhada também, tá? Que não está mais como obrigatório. Aí então aqui vocês localizam em arquivos, material da disciplina, esse conteúdo. E aí um outro elemento que é importante também vocês terem claro é o YouTube. O que acontece? Eu tenho um canal no YouTube onde eu disponibilizo as aulas. Então veja, nesse semestre eu vou produzir um vídeo sobre branquitude, que eu ainda não tenho. Mas vídeos sobre racismo estrutural, feminismo negro e sobre diversidade eu já tenho. Então os vídeos com as aulas que são expositivas já estão disponíveis, com exceção de branquitude. Então quando for a aula sobre racismo estrutural, vai ser esse vídeo aqui. Quando for a aula sobre feminismo negro, vai ser esse vídeo aqui. Quando for sobre diversidade sexual, é esse aqui. Então a gente já tem os livros e os links aqui no plano de ensino. Deixa eu mostrar para vocês o plano de ensino de novo, para não ficar nenhuma dúvida. Ó, tá aqui o plano de ensino e aqui tá o link, ó. Então vocês vêm e clicam. O de branquitude é o que eu vou produzir esse semestre novo, que esse texto não estava antes, mas tirando isso todos os outros estão, ó. Então é só clicar que vocês assistem a aula, que está disponibilizada no meu canal do YouTube. Vou dar uma sugestão. Se inscrevam, porque eu produzo material também para especialização em outras disciplinas que eu dou. Então às vezes vai que tem um tema que interessa a vocês. Tá? E aí para o canal eu vou depois mandar para vocês o link para inscrição, tá? Mas é bem tranquilo aqui. É que desde o início da pandemia a gente teve que se revirar, né? Como vocês sabem. Então tá, vamos fazer uma recapitulação. Eu apresentei o plano de ensino, a ementa, a programática, objetivos, apresentei o cronograma, mostrei para vocês aonde que as aulas vão ocorrer, falei que a gente vai utilizar o WhatsApp, enfim, a gente passou por todos os tópicos. O que acontece agora? Vocês vão assistir esse vídeo e vão trazer como primeira atividade para a nossa aula de quinta-feira às 7h30 uma proposta de tema que seja do interesse de vocês, para pensarmos seminários e para que possamos nos organizar em grupos também. Daí eu vou ver qual é o tamanho da turma oficialmente, para ver se vão ser grupos de 4, de 3, duplas ou se até mesmo individual, para que renda, para que a gente consiga trazer bastante temática e temas, tá? Então essa é a primeira atividade que vocês têm que fazer, assistir esse vídeo, separar algum conteúdo, algum material que seja do interesse de vocês e estar presentes na nossa aula síncrona que vai ocorrer essa quinta, dia 23, às 19h30. Nossas aulas vão ocorrer das 19h30 às 21h30, tá bom? Por quê?
Porque a gente precisa também ter encontro síncrono e assíncrono. E aí a gente também precisa assegurar que a carga horária seja utilizada de 60 horas, tá? Enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que eu fui bastante ágil, né? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me avisem, escrevam, não tem problema, tá? Vamos fazer esse semestre ser um bom semestre. Quem teve dificuldade semestre passado, desistiu ou reprovou e está fazendo de novo, essa é a oportunidade para fazer da melhor forma possível, tá? Eu sou muito honesto. Eu digo quando a coisa tá legal e eu digo quando a coisa não tá legal. Inclusive eu reconheço quando eu não consigo desenvolver de maneira proveitosa um semestre. E eu tive semestres muito difíceis no período remoto e outros que foram mais tranquilos, no sentido de conseguir lidar com o conteúdo e com todas as atividades e compromissos que a gente tem. Então eu sempre tento ser muito honesto, tá? E eu acho que é importante que vocês façam isso também. Vocês exerçam honestidade no espaço da disciplina. Tá bom, eu consigo acompanhar. Não tá bom, eu não consigo acompanhar. O que a gente não pode é sacrificar a formação de qualidade, tá? E aí, para evitar isso, eu estou aqui e espero que vocês também estejam dispostos a estarem abertos a ouvir sugestões, apontamentos, elogios, mas também críticas, quando necessário, ok? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem escrever na caixa de mensagens, podem deixar aí comentário e também podem utilizar o grupo de WhatsApp da nossa disciplina. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui então. Espero que tenha ficado tudo claro, espero que a gente consiga se encontrar esta quinta-feira e que todos vocês estejam bem. É isso então, pessoal. Um abraço e até o próximo encontro.